Há monstros que não se escondem debaixo da cama, mas sentam-se à mesa de jantar, rezam antes das refeições e se dizem parte da família. Eu sou Ana Clara Ribeiro, hoje com 78 anos, uma avó de cabelos brancos que vende tortas caseiras no mercado de sábado em uma cidadezinha rural no interior do Brasil. Mas por trás do sorriso que ofereço aos vizinhos, carrego um segredo que me queima a alma desde os meus 10 anos. Um segredo que me partiu ao meio no dia em que minha mãe morreu, quando meu avô, um homem respeitado pela comunidade, revelou sua verdadeira face e me feriu de formas que nenhuma criança deveria conhecer. Esta é a história mais pesada que já contei. E se ela tocar seu coração, peço que deixe um nos comentários e aperte o botão de like para que mais pessoas ouçam essa verdade e encontrem coragem para enfrentar seus próprios silêncios. Diga-me também de onde você está ouvindo, porque quero sentir você comigo enquanto abro essa ferida. Minha voz treme, mas é hora de falar, não por mim, mas por todas as crianças que, como eu, tiveram suas infâncias roubadas por mãos que deveriam protegê-las. Eu nasci e vivi toda a minha vida em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, onde o sol queima a terra até rachar e os segredos familiares são guardados com mais zelo do que o ouro. Minha casa de infância era uma construção simples de madeira, pintada de um azul desbotado, com uma varanda onde minha mãe, Maria, colocava vasos de gerânios vermelhos que ela cuidava com carinho, como se fossem filhos. Éramos uma família humilde, como a maioria por aqui. Meu pai, João, trabalhava de sol a sol na roça, plantando milho e feijão, saindo antes do amanhecer e voltando quando as estrelas já brilhavam no céu. Minha mãe, além de cuidar da casa e de nós, fazia pães e bolos para vender aos vizinhos, enchendo a casa com o cheiro quente de fornadas frescas. Eu era a filha mais velha, com 10 anos, seguida por Tomás, de 8, e a pequena Lívia, que mal completara 5. Nossa vida era simples, marcada pelo trabalho árduo e pequenos prazeres. O som do riacho onde nadávamos nos dias quentes, as histórias que mamãe contava antes de dormirmos, o sabor do pão quente com manteiga derretida. Éramos pobres, mas felizes à nossa maneira, até que a tragédia bateu à nossa porta, como um trovão que anuncia a tempestade. Naquele dia, o céu estava cinza, com uma chuva fina que não dava trégua. Acordei cedo, assustada pelo som da tosse de mamãe vindo do quarto ao lado. Não era uma tosse comum, era profunda, rouca, como se algo estivesse rasgando dentro dela. Corri para o quarto dos meus pais e a vi deitada. O rosto vermelho de febre, os lábios com uma cor estranha, azulada, que eu não entendia na época, mas hoje sei que era cianose. Mamãe, tá tudo bem? Perguntei, meu coração apertado ao vê-la naquele estado. Ela tentou sorrir, mas o esforço parecia sugar o pouco de vida que lhe restava. É só uma gripe forte, minha flor, logo passa, disse com a voz fraca. Mas não passou. Durante a manhã, seu estado piorou rápido. A febre subiu, a respiração ficou mais difícil, um som chiado que parecia um lamento. Meu pai, que normalmente estaria na roça a essa hora, não saiu por causa da chuva torrencial. Quando viu mamãe, seu rosto endureceu de preocupação. Vou levar Maria para o hospital em Vargem Grande, disse, referindo-se à cidade vizinha, maior que a nossa, onde havia um pequeno hospital. Ana, você fica no comando dos pequenos até eu voltar. Naquela época, meu avô paterno, Antônio, morava conosco. Ele viera para nossa casa após a morte de minha avó, uns 8 meses antes. Era um homem alto, de ombros largos, com 68 anos, mas ainda forte, com mãos calejadas de décadas como capataz em fazendas da região. Tinha um bigode grisalho bem aparado e olhos que pareciam sempre calcular tudo ao seu redor, com uma frieza que me incomodava
embora eu não soubesse por quê. Na comunidade, ele era respeitado, um pilar da igreja, sempre presente nas missas, ajudando a organizar quermesses e batizados. Vou cuidar dos pequenos, disse meu avô, colocando a mão no ombro do meu pai. Leve Maria e não se preocupe com nada aqui. Meu pai assentiu, grato, embrulhou mamãe em cobertores e a levou para a caminhonete que usávamos para ir à cidade. A última imagem que tenho dela é seu rosto pálido contra os cobertores escuros, seus olhos encontrando os meus uma última vez enquanto papai a carregava para fora, sob a chuva impiedosa. Cuide dos seus irmãos, Ana, já volto. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Palavras que se tornariam uma promessa impossível de cumprir. O dia arrastou-se lentamente. Tentei manter uma rotina normal para meus irmãos, preparando um almoço simples, como mamãe me ensinara, e inventando brincadeiras para distraí-los. Meu avô ficou na varanda a maior parte do tempo, fumando seu cachimbo, o cheiro de tabaco se misturando ao ar úmido. De vez em quando, ele entrava para ver se estávamos bem, mas logo voltava ao seu posto silencioso. Conforme a tarde escurecia, minha preocupação crescia. Onde estava papai? Por que não voltavam? Será que a chuva tinha piorado as estradas de terra? Por volta das 7 da noite, coloquei Tomás e Lívia para dormir. Tomás, entendendo que algo grave acontecia, demorou a pegar no sono, seus olhos castanhos cheios de perguntas que eu não podia responder. Lívia, jovem demais para compreender, adormeceu rápido após uma das histórias que mamãe contava. Era quase 9 horas quando ouvi o som de rodas na lama do quintal. Corri para a janela, o coração disparado, esperando ver mamãe voltando para casa. Mas era só meu pai, sozinho, encharcado pela chuva que agora caía com força total. Quando ele entrou, soube imediatamente que algo terrível acontecera. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, o corpo normalmente ereto agora curvado, como se carregasse o peso do mundo. Ele tirou o chapéu molhado e o segurou contra o peito, como se estivesse diante de um caixão. "Cadê mamãe?" perguntei, embora já soubesse a resposta pelo seu olhar devastado. "Sua mãe." Ele começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco antes de continuar. "Maria não resistiu, filha. Foi pneumonia, muito avançada. O médico disse que não havia mais nada a fazer." O mundo desabou ao meu redor. Como podia ser? Mamãe estava lá naquela manhã, tentando sorrir apesar da febre. Como podia estar morta para sempre, em apenas um dia? Meu pai me abraçou forte, suas roupas molhadas encharcando meu vestido, mas eu mal notei. Ficamos assim por um tempo, dividindo uma dor que palavras não podiam expressar. Meu avô observava da porta da cozinha, o rosto impassível como sempre. "Os preparativos para o velório já estão sendo feitos", meu pai disse, se afastando um pouco. "Amanhã de manhã trago ela para casa. Vou precisar que você seja forte, Ana, para os pequenos." Assenti, engolindo as lágrimas. Eu sempre fui a filha responsável, a que ajudava mamãe em tudo. Agora, precisava ser ainda mais. "Vá descansar, filho", meu avô disse ao meu pai. "A viagem foi longa e amanhã será um dia difícil. Eu fico de olho nos pequenos com a Ana." Meu pai me olhou, hesitante, mas o cansaço era evidente em cada linha de seu rosto. "Tente dormir, filha. Sei que é difícil, mas você vai precisar de forças." Concordei, embora soubesse que o sono seria impossível naquela noite. Papai foi para o quarto, o mesmo que dividia com mamãe até horas antes. O som abafado de seu choro atravessava as paredes finas da casa por horas. Sentei-me na sala, à mesa, encarando o vazio. A chuva continuava lá fora, como se o céu chorasse por minha mãe. Meu avô sentou-se do outro lado da mesa, servindo-se de um copo de pinga que guardávamos para visitas. "Toma um gole."
ele disse, estendendo o copo para mim. Ajuda a aliviar a dor. Hesitei. Nunca tinha bebido álcool e sabia que mamãe não aprovaria. Mas mamãe não estava mais lá, e a dor no peito parecia que ia me engolir. Peguei o copo e tomei um gole pequeno. A bebida queimou minha garganta, fazendo meus olhos arderem ainda mais. Tomei outro gole, maior dessa vez. Isso mesmo, meu avô murmurou, enchendo o copo de novo quando terminei. A vida é dura, Ana Clara. Melhor aprender isso cedo. Não sei quantos goles tomei naquela noite. Só sei que o mundo começou a ficar embaçado, meus pensamentos confusos. Em algum momento, meu avô se levantou da cadeira e veio até mim. Vem, vou te ajudar a deitar, disse com uma voz estranhamente suave, me ajudando a levantar. Mas ele não me levou para o quarto que eu dividia com Lívia. Em vez disso, me guiou para o quarto dele, nos fundos da casa. Na minha confusão e tristeza, não questionei. Talvez pensasse que era melhor não incomodar minha irmãzinha com meu choro. O que aconteceu depois ficou enterrado no canto mais escuro da minha memória por muitos anos. Apenas fragmentos, mãos ásperas onde não deveriam estar, uma dor aguda que ignorei, o peso de um corpo grande demais sobre o meu, pequeno demais para resistir, o cheiro de pinga e tabaco misturado com um hálito quente no meu rosto, palavras sussurradas que ainda me assombram nos pesadelos. Agora você é a mulher da casa. Devo ter desmaiado em algum momento, porque minha próxima memória clara é do amanhecer. Eu estava de volta no meu quarto, deitada ao lado de Lívia, que dormia pacificamente, alheia à nova realidade que nos cercava. Por um momento, pensei que tudo, a doença de mamãe, a morte dela, o que acontecera depois, tinha sido apenas um pesadelo cruel. Então senti a dor física, vi as marcas nos meus braços, notei a mancha de sangue no lençol. Não tinha sido um pesadelo, era real, tudo era real. Minha mãe estava morta e no mesmo dia eu perdi minha inocência, minha infância, minha confiança no mundo. Naquele momento, algo dentro de mim se fechou. Uma grade de ferro desceu sobre minhas emoções, trancando tudo dentro de mim. Levantei-me com cuidado para não acordar Lívia, troquei de roupa, lavei o rosto na bacia de água que mantínhamos no quarto. Olhei-me no pequeno espelho na parede e vi uma pessoa diferente. Ainda com o rosto de uma menina de 10 anos, mas com olhos que envelheceram décadas em uma única noite. Fui para a cozinha preparar o café da manhã, como mamãe fazia. Era o dia do velório dela, e eu sabia que a casa logo estaria cheia de vizinhos e parentes. A normalidade era meu único refúgio, a única coisa que me impedia de desmoronar completamente. Meu pai já estava de pé, os olhos inchados, o rosto marcado por uma noite de lágrimas. Ele me abraçou novamente e precisei de toda a minha força recém-descoberta para não desabar em seus braços, para não gritar a verdade sobre o que acontecera. Vou buscar sua mãe agora, ele disse, a voz rouca. Cuide dos pequenos quando eles acordarem. Assenti, mecanicamente. Cuidar dos pequenos. Era o que eu faria a partir daquele dia. Cuidar dos pequenos e manter o silêncio. Quem acreditaria em mim? Quem enfrentaria a palavra de um homem respeitado como meu avô? E como eu poderia trazer mais dor ao meu pai, que acabara de perder o amor da sua vida? Assim começou meu longo inverno de silêncio, o dia em que perdi minha mãe e muito mais, o dia em que aprendi, da maneira mais cruel, que o mundo não é um lugar seguro, especialmente para uma menina. O dia em que descobri que, às vezes, os monstros têm nosso próprio sangue, mas a traição não parou no meu avô. A vizinha Dona Clara, uma fofoqueira de olhos pequenos e língua afiada, viu minha angústia naquele dia. Eu a peguei me observando enquanto eu tentava esconder as lágrimas, limpando o rosto com o avental. Em vez de oferecer ajuda, ela espalhou boatos pela cidade, dizendo que eu estava esquisita, que algo estava errado comigo.
Essa menina tá dando trabalho pro João, coitado, já tão sofrido. Ela sussurrava nas rodas de conversa na praça, onde as mulheres se reuniam após a missa. Cada palavra era como uma faca no meu peito, uma acusação injusta que me fazia sentir ainda mais sozinha, como se eu fosse a culpada pela dor que carregava. Como ela ousava? Como podia ver uma criança sofrendo e, em vez de estender a mão, apontar o dedo? A indiferença dela, a crueldade de suas palavras, era quase tão pesada quanto o que meu avô fizera. Era o tipo de injustiça que faz o sangue ferver, que faz você querer gritar até o mundo ouvir. O velório de mamãe foi um borrão de rostos familiares, abraços que não me aqueciam, palavras de consolo que não chegavam aos meus ouvidos. Eu só me lembro do caixão simples de madeira clara, do rosto de mamãe, sereno demais, como se fosse uma boneca de cera, não a mulher vibrante que cantarolava enquanto amassava pão. Segurei firme as mãos dos meus irmãos o tempo todo. Tomás, com 8 anos, entendia o suficiente para chorar sem parar. Lívia, jovem demais para compreender a finalidade, perguntava repetidamente quando mamãe ia acordar. Cada pergunta era como uma facada no meu peito. Na nossa pequena comunidade, o luto tinha seus próprios rituais. As mulheres tomaram a cozinha, enchendo nossa despensa com pães, tortas, conservas, linguiças, queijos, comida que duraria semanas. Os homens se revezavam ajudando meu pai na roça, sabendo que ele não daria conta de tudo sozinho nas primeiras semanas. A solidariedade era o único conforto tangível naqueles dias. Mas as visitas foram diminuindo, a vida tem sua própria urgência e as pessoas voltaram às suas rotinas. Uma semana após o enterro, éramos novamente só nós. Um pai devastado pela perda, 3 crianças sem mãe e um avô cujos olhos agora me seguiam pela casa como um predador à espreita. Meu pai, consumido pela própria dor, mal notava o que acontecia ao seu redor. Saía antes do amanhecer e voltava ao anoitecer, caindo exausto na cama, sem energia para mais nada. Acho que o trabalho era sua única fuga, a única forma de suportar a ausência de mamãe. Talvez ele acreditasse que, se cansasse o suficiente, não sonharia com ela à noite. "Você tá sendo uma boa menina, Ana", ele dizia às vezes, passando a mão pelos meus cabelos. Sua mãe ficaria orgulhosa. Essas palavras deveriam confortar, mas me causavam uma dor profunda. Se ele soubesse o que acontecia quando ele estava fora, será que ainda me olharia com esse orgulho nos olhos? Assumi as responsabilidades da casa como podia. Acordava cedo para preparar o café da manhã, ajudava meus irmãos a se vestirem para a escola rural, que ficava a 2 quilômetros de casa, lavava roupas no tanque de pedra, cozinhava o que aprendera com mamãe. Minhas mãos pequenas tentavam imitar seus gestos, mas tudo saía diferente. O feijão nunca tinha o mesmo sabor, o pão não crescia da mesma forma, as roupas não ficavam tão brancas. Cada fracasso era um lembrete doloroso da ausência dela. À noite, quando todos dormiam, eu chorava em silêncio no travesseiro, abafando os soluços para não acordar Lívia, que dormia ao meu lado. Chorava por mamãe, por mim, pelo peso das responsabilidades grandes demais para ombros tão pequenos. Mas, acima de tudo, chorava pelo terror que crescia no meu peito cada vez que ficava sozinha com meu avô. Após aquela primeira noite, ele se tornou mais cuidadoso, mais metódico. Esperava os momentos em que meu pai saía para resolver algo na cidade, quando meus irmãos estavam na escola ou brincando com os vizinhos. Sempre havia uma desculpa para me chamar ao seu quarto, ao galpão de ferramentas, ou até mesmo à margem do riacho que cruzava nossa propriedade. "Vem me ajudar aqui, Ana Clara", ele dizia, com sua voz áspera que não admitia recusa. E eu ia, o corpo tremendo, sabendo o que me esperava, mas incapaz de escapar.
Que escolha tinha uma menina de 10 anos, numa época em que crianças não tinham voz, em que a palavra de um adulto, especialmente de um homem respeitado na comunidade, era lei inquestionável? Ele sempre usava as mesmas palavras depois. Isso fica entre nós. Seu pai já tem problemas demais. Você não quer causar mais sofrimento a ele, quer? E assim ele me silenciava, usando meu amor pelo meu pai como arma contra mim. Era um jogo cruel de manipulação que eu, na minha inocência, não tinha como combater. Realmente acreditava que contar a verdade mataria meu pai de desgosto, que seria minha culpa se nossa família, já frágil pela perda de mamãe, desmoronasse por completo. E então havia Dona Clara, aquela vizinha venenosa que parecia farejar minha dor como um cão de caça. Ela vinha à nossa casa com a desculpa de trazer uma compota ou um pano de prato, mas seus olhos estavam sempre em mim, julgando, procurando algo para alimentar suas fofocas. Essa menina tá muito calada, João. Ela disse uma vez ao meu pai, na minha frente, como se eu fosse invisível. Tá com cara de quem tá escondendo alguma coisa. Criança assim dá trabalho. Meu pai, exausto, apenas assentiu, sem energia para responder. Como ela podia? Como podia olhar para uma criança de 10 anos, marcada pela dor, e transformá-la em alvo de suas línguas afiadas? Cada comentário dela era como sal na minha ferida, uma traição a mais, uma prova de que o mundo lá fora não era mais seguro do que o monstro dentro da minha casa. A raiva que eu sentia dela, da sua crueldade disfarçada de preocupação, era quase tão grande quanto o medo do meu avô. Queria gritar, queria contar a todos o que ela não tinha coragem de enxergar, mas minha voz estava presa, sufocada pelo peso do segredo. Este é apenas o começo da minha história, um capítulo de dor que me transformou para sempre. Se você está ouvindo isso e sente a mesma raiva que queima em mim, deixe um nos comentários e aperte o botão de like. Quero saber que você está comigo, que entende a injustiça que uma criança enfrentou sozinha. Diga-me de onde você está ouvindo, porque sua voz me dá forças para continuar. No próximo capítulo, contarei como o silêncio se tornou uma prisão e como a fúria dentro de mim começou a encontrar uma saída. O silêncio é uma prisão invisível, mais pesada que qualquer corrente. E eu, Ana Clara Ribeiro, vivi encarcerada nele por quase 1 ano após a morte da minha mãe. Naquele tempo, com apenas 10 anos, aprendi que o medo pode sufocar a voz de uma criança, que a vergonha pode ser uma mordaça mais forte que qualquer ameaça. Meu avô, Antônio, o homem que todos na cidadezinha de Minas Gerais viam como um pilar da comunidade, era o monstro que assombrava meus dias e noites. Ele não apenas roubou minha inocência no dia em que minha mãe morreu, mas continuou a me ferir, usando meu amor pelo meu pai e a fragilidade da nossa família como armas para me manter calada. Cada dia que passava era um pesadelo repetitivo, e a indiferença da comunidade, liderada pela venenosa Dona Clara e pelo omisso pastor João, só aumentava minha raiva. Eles viam meu sofrimento, mas escolhiam virar o rosto, espalhando fofocas ou ignorando os sinais, como se uma criança machucada fosse apenas um inconveniente. Esta é a continuação da minha história, um capítulo de fúria crescente contra aqueles que deveriam ter me protegido, mas falharam. Se você sente o mesmo ódio que queima em mim enquanto conto isso, prepare-se, porque o que vem a seguir é uma batalha silenciosa que culminou em uma explosão que mudou tudo. Os meses após a morte de mamãe foram como um inverno sem fim. A casa, antes cheia de risadas e do cheiro de pão quente, agora era um lugar de sombras, onde cada canto escondia um medo novo. Meu pai, João, mergulhou ainda mais fundo no trabalho, saindo antes do amanhecer e voltando só quando a noite já tomava o céu. Ele carregava sua dor como uma cruz, os ombros curvados, os olhos sempre vermelhos, como se chorasse em segredo. Você está fazendo um bom trabalho, Ana.
ele dizia às vezes, bagunçando meus cabelos com um gesto cansado. Sua mãe ficaria orgulhosa. Essas palavras, que deveriam me aquecer, cortavam como faca. Orgulhosa? Como ele podia dizer isso sem saber o que acontecia quando ele não estava? Como podia não ver que eu estava me afogando em um segredo que não podia contar? Eu queria gritar, contar tudo, mas o medo me paralisava. Quem acreditaria em mim contra Antônio, o homem que organizava as missas, que apertava mãos na praça com um sorriso de avô bondoso? Ele era intocável, uma figura de respeito, enquanto eu era só uma menina, uma sombra na própria casa. Antônio sabia disso e usava seu poder com uma crueldade calculada. Ele esperava os momentos certos, quando meu pai estava na roça ou na cidade, quando Tomás e Lívia estavam na escola ou brincando com os vizinhos. Vem me ajudar no galpão, Ana Clara. Ele dizia, com aquela voz grave que não admitia recusa. Ou então, preciso de você no meu quarto agora. Eu obedecia, não porque queria, mas porque não sabia como escapar. Meu corpo tremia, meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir, mas eu ia. Ele sempre repetia as mesmas palavras depois, como um ritual doentio. Isso fica entre nós. Seu pai já está sofrendo o suficiente. Você não quer destruir ele, né? E eu acreditava. Acreditava que se contasse, a dor mataria meu pai, que nossa família, já despedaçada, não sobreviveria. Ele usava meu amor como uma corda no meu pescoço, apertando cada vez mais forte, e eu, na minha inocência de criança, não via saída. Mas o que me fazia ferver de raiva, o que fazia meu sangue pulsar com ódio, não era só o que Antônio fazia. Era a forma como a cidade me traía. Dona Clara, aquela vizinha de olhos estreitos e língua afiada, parecia ter prazer em me observar como se eu fosse uma aberração. Ela vinha à nossa casa com falsos pretextos, trazendo um doce ou uma compota, mas seus olhos estavam sempre em mim, julgando. Essa menina tá muito estranha, João. Ela disse uma vez na frente de todos, durante uma visita após o jantar. Tá sempre quieta, com cara de quem tá tramando algo. Criança assim é problema. Meu pai, perdido na própria dor, apenas murmurou algo vago, sem forças para responder. Como ela podia? Como podia olhar para uma menina de 10 anos, com o peso do mundo nos ombros, e transformá-la em alvo de fofoca? Cada palavra dela era como um tapa, uma acusação que me fazia sentir culpada por existir. Ela sabia que algo estava errado. Via meu silêncio, minhas olheiras, meu jeito de me encolher quando Antônio estava por perto, mas em vez de ajudar, ela espalhava veneno, dizendo às comadres na praça que eu era mal agradecida e causava problemas para o meu pai. A raiva que eu sentia dela era quase tão grande quanto o medo do meu avô. Queria confrontá-la, jogar na cara dela a verdade, mas minha voz estava presa, sufocada pelo segredo. E então havia o pastor João, o líder da nossa igrejinha, um homem de fala mansa que todos admiravam. Ele me via na missa, sentada no banco do fundo, com os olhos baixos, evitando o olhar de qualquer um. Certa vez após o culto, ele me chamou de lado. Ana Clara, você tá muito calada ultimamente, ele disse, com um tom que parecia preocupação, mas que agora vejo como covardia. Perder a mãe é duro, mas você precisa ser forte, confiar em Deus. Eu assenti, engolindo o choro, esperando que ele perguntasse mais, que visse o que eu não podia dizer. Mas ele não perguntou. Virou as costas e foi cumprimentar os outros fiéis, como se minha dor fosse apenas um detalhe, algo que uma oração resolveria. Como ele podia ser tão cego? Ele, que pregava sobre amor e proteção, que dizia que a igreja era um refúgio, não viu o inferno que eu vivia. Sua omissão era uma traição tão cruel quanto as fofocas de Dona Clara.
Cada sermão dele sobre honrar a família era como um soco no meu estômago, porque a família que ele exaltava estava me destruindo. A raiva crescia dentro de mim, um fogo que queimava silencioso, mas que eu sabia que um dia explodiria. Naquele tempo, comecei a desenvolver pequenas formas de resistência, atos silenciosos que eram minha maneira de lutar contra o pesadelo. Dormia com uma tesoura debaixo do travesseiro, não porque planejava usá-la, mas porque me dava uma ilusão de controle. Comecei a acordar antes de todos, trancando a porta do quarto que dividia com Lívia, fingindo que era para proteger ela de pesadelos. Inventava dores de barriga ou febres quando sabia que ficaria sozinha com Antônio, qualquer coisa para evitar seus chamados. Mas minha maior arma era o silêncio. Não o silêncio da vítima, mas o de quem observa, de quem aprende. Eu lia os sinais, previa seus movimentos, antecipava seus humores. Sabia quando era mais seguro estar perto de outras pessoas, quando era melhor me esconder no sótão do galpão, um canto secreto que encontrei por acaso e que ele nunca descobriu. Quando seu humor ficava particularmente perigoso, eu me tornava invisível, desaparecendo entre as tarefas da casa ou correndo para o riacho com a desculpa de lavar roupa. Eram pequenas vitórias, mas, para mim, eram batalhas numa guerra que eu travava sozinha. Enquanto isso, a comunidade continuava sua dança de hipocrisia. Dona Clara não parava com suas fofocas. Certa vez, na feira de sábado, ouvia falando com Dona Rosa, a dona da venda, enquanto eu entregava uma torta que papai me mandara vender. Essa Ana Clara tá ficando esquisita, ela disse, alto o suficiente para eu ouvir. Tá sempre com essa cara de assustada. Aposto que tá dando trabalho pro João, homem tão bom, sofrendo tanto, e ainda tem que lidar com uma filha assim. Dona Rosa riu, concordando, e eu senti o chão tremer sob meus pés. Como elas podiam ser tão cruéis? Como podiam olhar para uma criança e, em vez de oferecer ajuda, cuspir julgamentos? Eu queria gritar, contar a verdade, expor Antônio, expor a falsidade delas, mas o medo me segurava. E se ninguém acreditasse? E se, em vez de me salvarem, me culpassem ainda mais? A raiva que eu sentia era como uma tempestade crescendo dentro de mim, trovões que ecoavam no meu peito, mas que eu ainda não sabia como liberar. O pastor João também continuou sua omissão. Numa quermesse da igreja, ele me viu chorando escondida atrás da barraca de doces. Eu tinha acabado de escapar de Antônio, que tentara me levar para o canto escuro do terreno com a desculpa de buscar cadeiras. Meus olhos estavam vermelhos, minhas mãos tremiam, mas ele apenas me entregou um copo de suco e disse: "Seja forte, Ana Clara. Deus está cuidando de você." Cuida de mim? Como Deus podia estar cuidando de mim quando permitia que um monstro como Antônio me destruísse? Como o pastor, que dizia falar em nome de Deus, podia ignorar o que estava bem na frente dele? A raiva que eu sentia dele não era só pela omissão, mas pela traição de tudo que ele representava. Ele deveria ser um protetor, mas escolheu a comodidade, o silêncio, a falsa paz da comunidade. Cada sermão dele, cada palavra sobre amor ao próximo, era uma mentira que alimentava minha fúria. Quase um ano após a morte de mamãe, algo aconteceu que mudou tudo. Era um sábado, e meu pai tinha ido à cidade vender produtos da nossa horta e comprar mantimentos. Tomás e Lívia estavam na casa dos vizinhos, na festa de aniversário de um amigo. Eu estava sozinha em casa com Antônio, limpando a chapa do fogão a lenha. Ele apareceu na porta da cozinha, com aquele olhar que eu conhecia tão bem, um olhar que fazia meu estômago revirar. "Vem aqui, Ana Clara", ele ordenou, a voz firme, sem espaço para recusa. Meu coração disparou. Eu sabia o que aquele tom significava, o que aquele olhar prometia. Mas naquele dia, algo dentro de mim se revoltou. Talvez fosse o cansaço de viver naquele inferno. Talvez fosse a lembrança da voz de mamãe, tão clara naquela manhã. Ou talvez fosse simplesmente que minha paciência tinha se esgotado.
Não posso agora, respondi, sem olhar para ele, esfregando a chapa com mais força do que o necessário. Preciso terminar isso antes que papai volte. Ele ficou em silêncio por um momento, surpreso. Eu nunca tinha desobedecido diretamente antes, mas a surpresa logo deu lugar à raiva. Ele cruzou a cozinha em 3 passos largos, agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas e começou a me arrastar para o quarto dele. Quem você pensa que é para me responder assim? Ele rosnou, os dentes cerrados. Esqueceu quem manda aqui enquanto seu pai tá fora? Lutei tentando me soltar, arranhando, chutando. Era inútil contra a força de um homem adulto, mas eu resisti mesmo assim. Algo tinha se quebrado dentro de mim. Se ia acontecer de novo, pelo menos eu não seria submissa dessa vez. Foi então que ouvimos o som de rodas no quintal lamacento. Antônio congelou, ainda segurando meu braço com força brutal. Não esperávamos ninguém àquela hora. Ele me soltou abruptamente, me empurrando contra o fogão. Vai ver quem é, e nem uma palavra sobre isso, entendeu? Corri para a janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Era a caminhonete do meu pai, voltando mais cedo que o esperado. Nunca a cor desbotada daquele caminhão velho me pareceu tão linda. Antônio desapareceu para o quarto dele, e eu tentei me recompor antes que papai entrasse, alisando o avental, arrumando o cabelo, respirando fundo para conter as lágrimas que ameaçavam cair. Meu pai entrou, trazendo uma sacola de mantimentos e um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, que depois descobri ser um tecido para eu fazer um vestido novo. Seu rosto, normalmente marcado pela tristeza desde a morte de mamãe, parecia um pouco mais leve naquele dia. Voltei cedo, ele explicou, colocando as compras na mesa. A chuva tá vindo forte, achei melhor não arriscar ficar preso na estrada. De fato, nuvens escuras se formavam no horizonte, anunciando uma daquelas tempestades de verão que transformavam as estradas de terra em lama intransitável. Ajudei-o a guardar as compras, tentando agir normalmente, mas meu braço doía onde Antônio tinha apertado e meu coração ainda batia descontrolado pelo confronto interrompido. Papai me observou com atenção enquanto organizávamos tudo. Em certo momento, sua mão tocou meu braço, exatamente onde as marcas vermelhas de Antônio ainda ardiam. Recuei instintivamente, com um gemido de dor que não consegui conter. Que é isso no seu braço, Ana? Ele perguntou, franzindo a testa. Nada, respondi rápido, escondendo o braço. Bati enquanto limpava debaixo da mesa. Ele não pareceu convencido. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estudaram meu rosto por um longo momento. Tá acontecendo alguma coisa que eu devo saber? Perguntou, a voz suave, mas firme. As palavras ficaram presas na minha garganta. Era minha chance de contar tudo, de acabar com aquele pesadelo. Mas o medo, de não ser acreditada, das consequências, de destruir o que restava da nossa família, me paralisou. Não, papai, menti, baixando os olhos para ele não ver a verdade neles. Tá tudo bem. Ele suspirou, parecendo pouco convencido, mas não insistiu. Em vez disso, acariciou meu cabelo brevemente antes de ir procurar Antônio. Os trovões começaram a soar ao longe, anunciando a tempestade iminente. Dentro de mim, outra tempestade se formava, feita de culpa por não ter aproveitado aquela chance, de alívio por ter escapado daquela vez e de um novo sentimento que demorei a reconhecer. Esperança. Meu pai tinha notado algo. Ele tinha feito perguntas. Talvez, apenas talvez, nem tudo estivesse perdido. O que eu não sabia naquele momento era que a verdadeira tempestade na nossa família estava apenas começando a se formar no horizonte, prestes a explodir com uma força que mudaria nossas vidas para sempre. Naqueles dias seguintes, a tensão na casa era como o ar antes de uma tempestade, pesado, carregado, pronto para explodir.
Antônio, pela primeira vez, parecia cauteloso comigo, lançando olhares que misturavam ameaça e apreensão. Meu pai, por sua vez, nos observava com uma atenção renovada, como se tivesse despertado de um longo transe de luto. Algo tinha mudado no seu comportamento. Ele começou a voltar mais cedo da roça, a fazer perguntas sobre nosso dia, a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos na névoa da sua dor. Às vezes, eu o pegava me olhando com uma expressão interrogativa, como se tentasse decifrar um enigma escrito no meu rosto. Outras vezes, o via em discussões sussurradas com Antônio, conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. A rotina da casa seguia seu curso aparente. Eu continuava cuidando da casa e dos meus irmãos, cozinhando, lavando, costurando. Mas algo sutil tinha mudado na dinâmica familiar. As oportunidades de Antônio ficar sozinho comigo diminuíram drasticamente. Não por falta de tentativas da parte dele, mas porque meu pai parecia estar sempre por perto nos momentos críticos, aparecendo inesperadamente quando menos se esperava. Numa noite particularmente fria, quando o outono já pintava as folhas das árvores de vermelho e dourado, o que eu temia e ao mesmo tempo esperava, aconteceu. Meus irmãos já estavam dormindo e eu terminava de lavar os pratos do jantar. A cozinha era iluminada apenas pela lamparina de querosene pendurada no centro e pelo brilho alaranjado que escapava pela porta do fogão a lenha. O som dos grilos e o latido distante de um cachorro eram os únicos ruídos além do esfregar monótono do pano contra os pratos. Antônio entrou na cozinha, furtivo, com aquele andar pesado, mas silencioso, que eu aprendera a temer. Meu pai tinha saído para verificar um barulho no galpão onde guardávamos as ferramentas, ou pelo menos foi o que ele disse. Em retrospecto, percebi que era uma armadilha cuidadosamente planejada. Sozinha, Ana Clara? A voz de Antônio soou baixa e rouca atrás de mim. O frio familiar do medo correu pela minha espinha. Assenti, sem me virar, minhas mãos continuando mecanicamente o trabalho de secar os pratos, como se pudesse me esconder na normalidade da tarefa. Tá na hora de termos um momento só nosso, não acha? Ele continuou, se aproximando. Senti seu hálito, uma mistura de tabaco e pinga, no meu pescoço. Suas mãos pesadas pousaram nos meus ombros pequenos e senti minhas pernas fraquejarem. Eu sabia o que viria a seguir. O mesmo pesadelo que se repetia há quase 1 ano. Fechei os olhos com força, procurando aquele lugar distante na minha mente onde eu costumava me refugiar. Que tá acontecendo aqui? A voz do meu pai, cortante como eu nunca tinha ouvido, quebrou o silêncio. Abri os olhos e o vi parado na porta da cozinha, com uma expressão que misturava incredulidade e uma fúria crescente no rosto normalmente gentil. Antônio tirou as mãos dos meus ombros como se tivessem sido queimadas, dando um passo para trás. Nada, filho, respondeu com uma falsa tranquilidade. Só conversando com a menina. Conversando? A voz do meu pai era baixa, contida, mas seus olhos ardiam. Não foi isso que eu vi. Um silêncio denso caiu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar da lenha no fogão. Eu fiquei congelada, o prato meio seco ainda nas mãos, incapaz de me mover ou falar. Tinha imaginado esse momento, o momento em que meu segredo seria revelado, centenas de vezes, mas agora que estava acontecendo, eu não conseguia emitir um som. Vai pro seu quarto, Ana, meu pai ordenou, sem tirar os olhos de Antônio. Hesitei por um momento, dividida entre o alívio de poder escapar e o medo do que aconteceria quando eu saísse. Vai, ele repetiu, dessa vez com mais firmeza. Larguei o prato e o pano de prato e passei rápido por ele, rumo ao corredor que levava aos quartos. Mas, em vez de ir pro meu quarto, parei na escuridão do corredor, meu coração batendo tão forte que temia que eles ouvissem. Que você estava fazendo com minha filha? A voz do meu pai soou novamente, agora que ele achava que eu estava longe. Já te disse, só estava conversando, Antônio respondeu,
mas sua voz tinha um leve tremor que eu nunca ouvira antes. Você tá imaginando coisas. Imaginando? A voz do meu pai ganhou um tom perigoso. Há semanas que eu tô observando vocês dois. As marcas no braço dela, o jeito que ela se encolhe quando você chega perto, os pesadelos à noite. Você acha que eu sou cego ou idiota? Ela é uma menina desajeitada, sempre se machucando. Antônio retrucou, tentando manter a compostura. E quanto aos pesadelos, ela perdeu a mãe, é normal. Não me toma por idiota! A voz do meu pai explodiu, fazendo-me encolher na escuridão do corredor. Ontem à noite eu fiquei acordado, fingindo que dormia. Te vi tentando entrar no quarto dela. Te vi insistindo, mesmo quando ela disse que estava doente. Um silêncio atônito seguiu essas palavras. Então meu pai tinha visto. Ele tinha notado. Ele não estava tão alheio quanto eu pensava. Uma onda de alívio me invadiu, seguida imediatamente pelo terror do que viria a seguir. Você não entende. A voz de Antônio soou diferente agora, conciliadora. A menina confunde as coisas. Ela precisa de uma figura materna, e como não tem, às vezes interpreta mal. Cala a boca! Meu pai gritou, e ouvi o som de algo se quebrando. Um prato, talvez, ou uma caneca. Não ouse insinuar que minha filha tá mentindo. Eu não fiz nada que ela não quisesse, Antônio disse, a voz agora mais desafiadora. Ela tá se oferecendo há meses, se insinuando. É uma mulher antes do tempo, igual a mãe dela. O som que veio em seguida foi como um trovão dentro da cozinha, o impacto de um punho contra a carne. Ouvi um grunhido de dor e o barulho de móveis sendo arrastados, objetos caindo. Eles estavam brigando. Nunca mais fale da minha esposa ou da minha filha. A voz do meu pai rugiu. O som da luta aumentou, vidro se quebrando, madeira rangendo, grunhidos de dor e esforço. Então, um baque particularmente forte, seguido por um silêncio súbito. Corri de volta para a porta da cozinha, movida pelo pânico. A cena que encontrei ficará gravada na minha memória para sempre. Meu pai, ofegante, com os punhos sangrando. Antônio, caído no chão de terra, imóvel. Uma mancha de sangue se espalhando sob sua cabeça, onde ele batera na quina do fogão a lenha. Papai. Minha voz saiu como um sussurro. Ele se virou para mim, o rosto transformado por choque e pela compreensão do que acabara de acontecer. Por um instante, ele pareceu não me reconhecer, como se olhasse através de mim para algum ponto distante. Então seu olhar clareou. Ana, disse, a voz falhando. Eu te mandei ir para o seu quarto. Ele tá... Não consegui completar a pergunta. Meu pai se ajoelhou ao lado de Antônio, verificando o pulso no pescoço. Após um longo momento, ele assentiu gravemente. Vai acordar o Tomás, ordenou, assumindo um tom prático que contrastava com o caos ao nosso redor. Diz para ele que você não ouviu nada, que estava dormindo, entendeu? Não importa o que aconteça, você não viu nem ouviu nada. Assenti aterrorizada, mas estranhamente aliviada. Antônio estava morto. O pesadelo tinha acabado, mas outro, diferente, estava apenas começando. Se você sentiu a raiva que senti ao reviver essa traição, essa injustiça, deixe um nos comentários e aperte o botão de like para que mais pessoas conheçam essa história. Se você acha que monstros como Antônio e omissões como as de Dona Clara e Pastor João não podem mais ser tolerados, mostre seu apoio compartilhando essa história. Diga-me de onde você está ouvindo, porque sua voz me dá forças para continuar. E se por algum motivo você não se conectou com essa dor, tudo bem, mas aperte o like mesmo assim. Talvez alguém precise ouvir isso mais do que você imagina. A tempestade que se formou naquela noite fatídica não foi apenas a que escureceu o horizonte de nossa cidadezinha em Minas Gerais. Uma outra, mais densa,
feita de segredos, dor e traição, explodiu dentro das paredes da nossa casa, e eu, Ana Clara Ribeiro, carreguei suas cicatrizes por anos. Após a morte de meu avô Antônio, o monstro que roubou minha infância, a vida deveria ter se tornado mais leve, mas as marcas do que vivi não desaparecem com um único golpe. A indiferença da comunidade, as fofocas cruéis de Dona Clara, a omissão covarde do pastor João, tudo isso ainda queimava em mim como brasas que se recusavam a apagar. Mas aos 10 anos, comecei a encontrar uma luz no fim daquele túnel escuro, uma luz que cresceu com a ajuda de pessoas que me ensinaram a transformar raiva em força, dor em esperança. Esta é a história de como me reconstruí, não como vítima, mas como sobrevivente, e de como lutei para que o passado não definisse meu futuro. É também um grito de fúria contra aqueles que viraram as costas para uma criança em sofrimento, e um chamado para que você, que me ouve, nunca feche os olhos para a dor alheia. Após a morte de Antônio, nossa casa deixou de ser um lugar de medo, mas não se tornou imediatamente um lar. As sombras do que aconteceu ainda pairavam, grudadas nas paredes como manchas que nenhum sabão podia tirar. Meu pai, João, carregava o peso do que fizera, um ato de proteção que o marcou para sempre. Ele nunca falou diretamente sobre aquela noite, mas eu via nos seus olhos um misto de alívio e culpa, como se ele se perguntasse se poderia ter me protegido antes. Eu, por minha vez, continuei cuidando de meus irmãos Tomás e Lívia, tentando manter a normalidade que nossa família tão desesperadamente precisava. Mas a cidade não facilitava. Dona Clara, com sua língua afiada, não parava de espalhar veneno. Ouvi dizer que o velho Antônio escorregou bêbado, ela dizia na praça, com um tom que sugeria mais do que dizia. Mas aquela menina, Ana Clara, sempre tão estranha, vai saber o que realmente aconteceu. Cada palavra era como um punhal, uma acusação velada que me fazia sentir culpada por algo que não causei. Como ela podia ser tão cruel? Como podia transformar uma criança machucada em alvo de fofocas? Minha raiva dela crescia, mas eu a engolia, porque ainda não sabia como lutar contra o mundo. Foi então que tia Margarida, uma prima distante de meu pai, entrou em nossas vidas como um raio de sol em meio à tempestade. Viúva, sem filhos, com seus 50 anos, ela vivia em Vargem Grande, a cidade vizinha, numa casa grande demais para uma pessoa só. Certa tarde, após o almoço de domingo, ela nos visitou, trazendo um bolo de fubá e um olhar atento que parecia enxergar além do que mostrávamos. João, essa casa tá pesada demais para vocês, ela disse, direta, enquanto tomávamos café na varanda. Por que não vem morar comigo em Vargem Grande? A casa é grande, as crianças teriam uma escola melhor e você poderia encontrar um trabalho menos duro. Meu pai hesitou, passando a mão no queixo mal barbeado. Não sei, Margarida, essa terra é tudo que tenho. Foi do meu pai e do pai dele antes. Ninguém tá falando em vender, ela retrucou, prática. Contrate alguém para cuidar dela, venha nos fins de semana. Pense nas crianças, João, que futuro elas têm aqui. Ana Clara tá quase uma mocinha, precisa de estudo de verdade, não de virar empregada de alguém. Essas palavras tocaram meu pai profundamente. Ele queria para nós o que ele e mamãe nunca tiveram, oportunidades. A decisão não foi tomada naquele dia, mas a semente foi plantada. Nos meses seguintes, discutimos a ideia muitas vezes à mesa de jantar, pesando prós e contras. Tomás e Lívia estavam animados com a ideia de morar na cidade grande, que na verdade era só uma cidadezinha de uns 5.000 habitantes. Eu tinha sentimentos mistos. Por um lado, deixar aquela casa, onde tanto sofrimento acontecera, era tentador. Por outro, apesar de tudo, era o único lar que eu conhecia. Cada canto, cada árvore no quintal, cada pedra no caminho para o riacho guardava memórias. Algumas dolorosas, sim, mas outras preciosas, de tempos mais felizes, quando mamãe ainda estava viva.
No meio de um inverno rigoroso, fizemos a mudança. Não levamos muito. Algumas roupas, objetos pessoais, as fotos da família, o jogo de louça que pertencia à mamãe. O resto ficou para trás, junto com uma parte de nós mesmos. A casa de tia Margarida em Vargem Grande era realmente grande para os padrões locais. 2 andares, 4 quartos, uma sala de estar separada da de jantar, uma cozinha com fogão a lenha e outro a gás. Uma modernidade que nos impressionou, e até um banheiro interno com água encanada. Um luxo que nunca tínhamos experimentado. Cada criança vai ter seu próprio quarto, anunciou tia Margarida, para a alegria de Tomás e Lívia, que sempre dividiram espaços apertados. Meu pai conseguiu um emprego numa loja local, atendendo no balcão e fazendo entregas. Suas mãos, antes calejadas pela enxada, agora lidavam com cadernos e contas. Nas primeiras semanas, ele voltava para casa com um olhar perdido, como se não soubesse quem era naquela nova realidade. Eu fui matriculada na escola Nossa Senhora da Conceição, dirigida por freiras. Era um ambiente completamente diferente da escola rural. Salas separadas por série, várias professoras, matérias específicas, uniformes impecáveis, regras rígidas. No primeiro dia, olhando aquelas dezenas de meninas com saias plissadas e blusas brancas engomadas, senti um medo que não experimentava desde os dias sombrios na nossa antiga casa. Você vai se acostumar, garantiu tia Margarida, ajustando minha gravata azul marinho pela 3ª vez. É uma das melhores escolas da região. Um diploma daqui abre portas. Eu não disse nada, mas duvidava que algum dia me sentisse parte daquele mundo. As outras meninas vinham de famílias estabelecidas da cidade, filhas de comerciantes, do farmacêutico, do tabelião, até do prefeito. Eu era a menina do interior, com sotaque carregado e modos rústicos, usando um uniforme de segunda mão que tia Margarida conseguira com uma conhecida. Os primeiros meses foram de isolamento quase total. Eu me sentava no fundo da sala, falava só quando as freiras me questionavam diretamente, evitava o recreio ficando na biblioteca sob o pretexto de estudar. Não era só timidez. Era uma barreira protetora que erguia ao meu redor, uma muralha invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. Mas, academicamente, eu florescia. Descobri nos livros um refúgio, um mundo alternativo onde podia escapar das complicações da realidade. Irmã Cecília, a professora de português, foi a primeira a notar meu talento para escrita e leitura. Você tem um dom com as palavras. Ela me disse uma tarde, após ler uma redação que escrevi sobre o lugar de onde vim. Descrevi os campos ondulados da nossa roça, o riacho de águas claras, as árvores amarelas que explodiam em cor no fim do inverno, com uma vivacidade que a surpreendeu. Você deveria pensar em ser professora um dia. Era a primeira vez que alguém sugeria que eu poderia ser mais que uma dona de casa, mais que uma continuação do destino da minha mãe. A ideia plantou-se como uma semente frágil em terreno infértil, mas que contra todas as chances começou a germinar. Mas nem todos na escola foram gentis. A professora de matemática, Dona Evelyn, uma mulher de rosto severo e óculos que pareciam ampliar seu desprezo, parecia ter prazer em me humilhar. Ana Clara, você tá sonhando de novo? Ela dizia, sarcástica, quando eu hesitava em responder uma pergunta perdida em pensamentos. Meninas do interior acham que podem ficar de bobeira na aula? Aqui não é roça, minha filha, presta atenção. As outras meninas riam, e eu sentia o rosto queimar de vergonha e raiva. Como ela podia? Como podia olhar para uma menina de 11 anos, claramente lutando para se adaptar, e escolher ridicularizá-la em vez de ajudar? Cada comentário dela era como uma chicotada, reabrindo as feridas que eu tentava curar. Queria gritar, contar a ela que meu silêncio não era preguiça, mas o peso de um trauma que ela nunca entenderia.
Minha raiva contra Dona Evelyn se juntava àquela que eu já sentia por Dona Clara e Pastor João, adultos que, em vez de proteger, escolhiam julgar, ignorar, ferir. Em casa, nossa nova dinâmica familiar também encontrava seu ritmo. Tia Margarida, embora enérgica e às vezes prática demais, tinha um coração generoso. Ela nos tratava como se fôssemos seus próprios filhos, com uma mistura peculiar de disciplina e carinho, que, para minha surpresa, funcionava bem. Uma menina da sua idade precisa aprender mais que estudar, ela dizia, me ensinando a fazer crochê nas noites de inverno. Precisa saber cuidar de uma casa, costurar um botão, fazer um bolo que não pareça tijolo. Mas também precisa saber matemática para não ser enganada nas contas e ler bons livros para ter assunto e opinião própria. Era uma visão de feminilidade que ficava entre o tradicional e o progressista para a época, especialmente no interior de Minas Gerais. Meu pai, por sua vez, parecia lentamente rejuvenescer. O peso que carregava nos ombros desde a morte de mamãe, agravado pelo incidente com Antônio, começou a diminuir. Ele passou a sorrir mais, a contar histórias durante o jantar, a brincar com Lívia e ajudar Tomás com os estudos. Às vezes, nas noites de sábado, ele até saía para jogar conversa fora com colegas da loja, uma socialização que nunca teria considerado na nossa vida anterior. Foi numa dessas noites de sábado, quando eu tinha 15 anos, que tia Margarida e eu tivemos a conversa que mudou minha compreensão do que acontecera na nossa antiga casa. Estávamos só nós duas em casa. Meu pai tinha ido ao cinema com Tomás e Lívia estava na festa de aniversário de uma amiguinha. Margarida estava fazendo crochê enquanto eu lia um livro que irmã Cecília me emprestara. Ana Clara, ela disse de repente, quebrando o silêncio confortável entre nós. Tem uma coisa que quero te perguntar há muito tempo. Levantei os olhos do livro, notando a seriedade incomum em seu tom. O que é, tia? Ela largou o crochê e me olhou diretamente. O que realmente aconteceu com seu avô? A pergunta me atingiu como um balde de água gelada. Em todos aqueles anos, ninguém, absolutamente ninguém, tinha perguntado isso diretamente. Era um assunto proibido, um fantasma que pairava na família, mas nunca era nomeado. Ele escorregou e bateu a cabeça no fogão. Respondi hesitante, sentindo a garganta seca. Foi um acidente. Margarida continuou me olhando, seus olhos penetrantes, como se pudesse ler através das minhas palavras ensaiadas. Ana Clara, ela disse, a voz mais suave. Tô perguntando porque preciso saber se tô certa sobre o que suspeitei por tanto tempo. Não tô julgando ninguém, só quero entender. Entender o quê? Perguntei na defensiva, embora soubesse exatamente do que ela falava. Eu comecei a suspeitar quando visitava vocês. Ela continuou, ignorando minha pergunta. Vi como você se encolhia quando ele se aproximava, como seus olhos, tão parecidos com os da sua mãe, tinham perdido a luz de criança. Não era só luto, era algo mais, algo que reconheci porque... Ela pausou, respirando fundo, porque passei por algo parecido quando tinha sua idade. Essa confissão inesperada quebrou algo dentro de mim. Lágrimas que eu segurava há anos começaram a escorrer silenciosamente pelo meu rosto. Ninguém acreditaria, sussurrei, finalmente. Ele era respeitado, eu era só uma menina. Eu teria acreditado, ela respondeu simplesmente. Por isso me aproximei tanto de vocês depois que sua mãe morreu. Vi os sinais, mas não tinha certeza. Não podia interferir sem provas. E então meu pai descobriu, completei, as palavras agora saindo como uma enxurrada que não podia mais ser contida. Ele viu o avô tentando, e eles brigaram, e ele caiu, e... Não consegui terminar. Margarida se levantou da poltrona e veio sentar ao meu lado no sofá, me envolvendo num abraço que era ao mesmo tempo protetor e compreensivo. Pela primeira vez desde tudo aquilo, permiti-me chorar de verdade.
Não os soluços abafados contra o travesseiro à noite, mas um choro aberto, visceral, que sacudia meu corpo inteiro. Seu pai fez o que precisava ser feito, ela disse, quando finalmente me acalmei. Qualquer pai que se preze teria feito o mesmo. Como você soube? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Como teve certeza? Quando se vive o suficiente, certas coisas ficam claras, ela respondeu enigmática. Então, com um suspiro, acrescentou. E seu pai me contou, logo depois que vocês vieram para cá. Ele precisava desabafar com alguém e resolveu confiar em mim. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela informação. Então meu pai tinha falado sobre o assunto, só não comigo. Por que tá me contando isso agora? Perguntei finalmente. Margarida segurou minhas mãos entre as dela, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade rara. Porque você tá carregando esse peso há tempo demais, Ana Clara. Carregando em silêncio, achando que precisa proteger seu pai, seus irmãos, até a mim. Mas segredos assim adoecem a alma, consomem a gente por dentro, como ferrugem no ferro. Acredite, eu sei. Ela pausou, como se decidisse até onde ir. O que aconteceu naquela casa não foi sua culpa, nem do seu pai. O único culpado já pagou pelo que fez. Agora é hora de você começar a se libertar desse peso para viver de verdade. Essa conversa, embora dolorosa, foi o primeiro passo verdadeiro na minha jornada de cura. Não foi mágica, nem instantânea. As cicatrizes não desapareceram da noite para o dia. Mas algo fundamental mudou. Eu não estava mais sozinha com o meu segredo. Havia alguém que sabia, que entendia, que não me julgava pelo papel que eu achava que tinha desempenhado naquele pesadelo. Nos anos que se seguiram, com a orientação de tia Margarida e o apoio silencioso, mas constante, do meu pai, comecei a me reconstruir não como vítima, mas como sobrevivente. Cada pesadelo enfrentado, cada memória processada, cada novo dia vivido plenamente era uma vitória contra o passado que tentava me definir. Aos 18 anos, me tornei professora primária, lecionando numa escola rural não muito diferente daquela onde comecei meus estudos. A sala única, as carteiras gastas, os alunos de idades variadas. Tudo me trazia memórias agridoce da minha infância. Mas agora eu estava do outro lado, na posição de quem guia, de quem protege. Naquele mesmo ano, meu pai se casou com Margarida. Não foi surpresa para ninguém. Os dois haviam construído uma parceria silenciosa ao longo dos anos, uma companhia que acabou florescendo em algo mais profundo. Tomás, então, com 16 anos, e Lívia, com 13, aceitaram a mudança naturalmente. Para eles, tia Margarida já era praticamente uma mãe há anos. Lembro-me do casamento simples, na igreja principal de Vargem Grande. Meu pai, aos 45 anos, parecia nervoso como um adolescente, ajustando constantemente o terno emprestado que não caía bem em seus ombros largos de trabalhador. Margarida, com um vestido azul claro discreto e um pequeno arranjo de flores nos cabelos grisalhos, irradiava uma felicidade contida, apropriada para uma viúva de sua idade. A história de Ana Clara me tocou profundamente, revelando a força de uma mulher que transformou dor em resiliência. Sua coragem ensina que, mesmo nas piores tempestades, podemos encontrar luz através da fé, do amor e do apoio de quem acredita em nós. A lição que levo é nunca silenciar diante da injustiça e sempre estender a mão aos que sofrem. Devemos ouvir, proteger e lutar por quem não tem voz. Se essa história te emocionou, clique no like, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe um nos comentários para apoiar mais histórias de superação.